Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Bcast, o podcast para o vendedor, corretor do mercado imobiliário que quer se aprofundar, conhecer mais sobre esse universo maravilhoso que o mercado imobiliário resguarda, né? Que são muitas variáveis, muitas coisas novas e ao mesmo tempo antigas que a gente tem que lidar e contextualizar tudo isso para conseguir fazer boas vendas. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado mais que especial, Gabriel Gratival. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite ou não, né? Seja lá o horário que você esteja assistindo. E hoje a gente tem uma convidada também muitíssimo especial, que é uma parceiraça da Bravo. Faz já algum tempo que ela nos atende em várias coisas, até anotei para não esquecer, né? Mas a Noroara Moreira, ela é sócia do escritório de advocacia Moreira e Suzuki. Até daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é um escritório de advocacia, mas não muito tradicional, né, Noro? E ela é especialista em LGPD, é especialista em direito tributário, em direito do Estado, né? E eu acho que direito do Estado direito administrativo é parecido, né? Isso mesmo. Tem mais alguma coisa, Nora? Não. Poxa, eu estou bem feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Evandro, Gabriel. Que bom que deu certo hoje, né? Nossa, é verdade. E falar um oi aí pro pessoal que está ouvindo. Boa tarde, bom dia, boa noite. E até legal, Noro, que o pessoal, a gente deixa gravado lá no canal, né? E o pessoal realmente ouve em horários muito diversos, né? Tem gente que ouve no trânsito, tem gente que ouve fazendo café, né? Tem gente que ouve, às vezes até tomando banho, né? Só áudio, no vídeo, né? Isso. Podcast. O Gabriel está colocando ali num monte de lugar, né, Gabriel? Até rapidinho, antes da gente começar a falar com a Noro, fala um pouquinho de onde você está colocando o podcast, porque acho que nem todo mundo sabe, né? Tá, então a gente tem no YouTube, né, que é a principal plataforma. A gente coloca também plataforma de áudio. Então, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Apple Podcasts. Legal. Então tem opção doidada aí. Tem. Legal. E, Noro, vamos lá. Outro dia, a gente, já faz um mês mais ou menos, né? A gente soltou o podcast com o Vicente Suzuki. Uhum. E naquela oportunidade a gente conversou bastante sobre como se estrutura um contrato de compra e venda, como que ele foi formado a partir das leis e como que isso tem se sucedendo ao longo dos anos, como que esse direito, tanto do comprador quanto do incorporador, vem sendo construído, né, ao longo da história, e hoje em dia como é forte e como essas relações são pertinentes, saudáveis e totalmente regradas, né? E daí veio o insight lá naquela oportunidade, até outras vezes também a gente conversou, eu e o Gabriel, sobre isso, de trazer você para falar um pouquinho também da parte de organização, além do compra e venda, né? Na organização pessoal para compra de um imóvel, porque muitos corretores, a gente presencia isso diversas vezes, que eles têm pouquíssimo domínio, tanto da parte tributária, né, da compra e venda de um imóvel, quanto da parte de organização de contas, né, da pessoa, né, que daí a gente pode falar um pouquinho também sobre holding e tudo mais. Então, primeira coisa, queria que você falasse um pouquinho como você tem hoje instruído os seus clientes, sabe? Você tem clientes pessoas físicas também, né? Sim, temos. E o que você tem... Assim, o cara quer comprar, vamos supor, 2 imóveis, né? O que você tem dado de orientação? Qual que tem sido os primeiros passos nesse caminho de organização? Joia, esse assunto é super bacana, porque, primeiro, o nosso mercado está aquecido, ainda bem. Então, o pessoal tem investido nesse tipo de ativo, e aí vem as dúvidas, né? De que maneira? Então, pessoas que investiam antigamente, mas investiam daquele jeito meio freestyle, assim, só conversando de vez em quando com o contador, uma vez por ano ainda para declaração de imposto de renda, né? Aquele negócio assim. E tem um pessoal que começou a investir agora. Então, tem muita gente que não é nem para morar, é para investir mesmo, está fazendo isso e quer fazer de uma maneira mais estruturada. Então, a primeira coisa que a gente faz, Evandro, é assim. E, Gabriel, é assim. Qual é o teu plano? O que você quer? Você quer comprar? Primeira pergunta, né? Você quer comprar para morar? Você quer comprar para investir? Teus planos médio, longo prazo? O que você pensa daqui a um tempo para você fazer aqui na tua contabilidade? Porque isso interfere demais. Você já tem imóveis no teu patrimônio e quer dar uma outra destinação?
você tem empresas que estão vinculadas à atividade imobiliária ou não. Tudo isso faz muito sentido na hora de a gente pensar a tributação. Primeira coisa, geralmente, que o cliente pergunta para nós quando chega lá é assim, meu contador falou que é bom fazer uma holding. A gente fala assim, pode ser uma grande sacada fazer uma holding, mas pode ser uma grande besteira fazer uma holding. Pode ser uma puta dor de cabeça também, Nossa, né? gigante, tributariamente falando, e às vezes já está feito, e daí a pessoa esquece de fazer as contas para ver, assim, comparar mesmo. Se eu não tivesse tirado da minha pessoa física, quanto eu pagaria, e passando para uma pessoa jurídica, dependendo da atividade dessa pessoa jurídica, quanto que eu vou pagar agora. Então, geralmente, até o pessoal dá um Google, né? Holding patrimonial, holding, não sei o quê, para dar uma olhada assim, vale a pena ou não vale a pena, geralmente o resultado é faça. Só que a gente tem que parar para pensar um pouco, fazer umas contas, porque dependendo, por exemplo, se o imóvel está na tua pessoa física, registrado lá, declarado no teu imposto de renda há muito tempo, às vezes, e você quer vender, eventualmente, às vezes não vale a pena você constituir uma holding, entendeu? Ainda mais uma holding que tem atividade imobiliária, você vai pagar muito mais. Então, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas num panorama geral, são essas as primeiras perguntas que a gente faz. Qual é o plano da pessoa para aquela atividade que ela quer começar a desenvolver? Acho que é bom até o pessoal só se orientar, né? Que não tem uma resposta única, né? Exato. Não é uma receitinha de bolo. Direito é assim, né? É. Sabe a resposta padrão de advogado? Todo mundo odeia? Depende. Todo mundo já sabe. Mas é porque é muito real, assim. Não é que não existe, mas para a gente fazer um trabalho direito, assim, eu digo todos os colegas, a gente tem que olhar a realidade de cada pessoa, de pessoa jurídica e física. Não dá para aplicar aquela caixinha, não vai servir para todo mundo do mesmo jeito, né? Uhum. Então é por isso que é o depende, é o famoso depende, porque é real. Ô Noro, a gente tem na grande maioria dos corretores, eles não têm domínio de assuntos tributários e advocatícios, de uma forma geral. Então, dá para a gente 2 cenários para eles entenderem o que pode ser melhor em cada caso. Então, dá um exemplo que é bom fazer uma holding e dá um exemplo que é ruim fazer uma holding para eles lá na ponta, quando eles encontrarem alguém que quer comprar 5 unidades à vista, como que eles podem agregar valor lá na ponta para o investidor, né? Sugerindo uma coisa que ele não esperava vir de um corretor. Tá. Para eu te responder isso, eu vou te fazer uma pergunta, então, também, para a gente entender um pouco melhor. A atividade que essa pessoa quer desenvolver é de compra e venda ou de alocação? Porque tem diferença e é gigante, assim, por então, tributário. Será que a gente consegue explorar os dois? Os dois. Então, vamos supor um cara que quer alugar. Ele quer manter o patrimônio, né, e aumentar cada vez mais e viver de aluguel. Tá. Então, aluguel de imóveis próprios, né? Então, a pessoa, ela tem vários imóveis, começa a alocar, a pessoa física, e isso é o arroz com feijão. Acho que todo mundo deve saber, o pessoal que nos ouve deve saber como é que funciona. Carnê-leão, básico, dependendo do valor, você vai de até 27,5%, pessoa física. Uhum. Né? Imposto de renda, que a gente está falando. Só imposto de renda. É disso que a gente está falando aqui. Agora, se a gente vai para a pessoa jurídica, a atividade dela é locação, aí a gente vai para um campo diferente, né? Vamos pensar, então, que existem regimes tributários. E a gente vai falar daquele regime que, mais ou menos, todo mundo usa, porque faz bastante sentido para o setor, que é o do lucro presumido. Simples não pode, então a gente vai para o lucro presumido. Nesse lucro presumido, o que a Receita entende? Receita no sentido macro, tá? Que quando você loca, o valor que fica com você, ele é presumidamente maior do que aquele que ficaria com você se você fosse vender um imóvel. Então, tua margem de lucro, ela é maior numa locação do que numa compra e venda. Tá? Essa é uma premissa. Isso a gente vai construir num raciocínio. Uhum. Então, quando você loca, você, pessoa jurídica, né, no presumido, loca, existe uma presunção de lucro em cima dessa tua atividade. Ele supõe que você está tendo aquele lucro. Isso, porque esse regime ele é de suposição mesmo, por isso que é um lucro presumido. Presume-se. Uhum. Exatamente. Presume-se que o teu lucro seja de 32% a base para imposto de renda. Então, assim, já de partida a gente percebe uma diferença boa. Uhum. Então, nessa atividade, você faz isso, a sua pessoa jurídica faz isso para viver. Então, você tem que pensar imposto de renda,
contribuição social, que é a CSLL, sobre lucro líquido, né? Aham. PIS, COFINS. Juntando tudo isso, a gente vai chegar em 11,33 aproximadamente, tá? Ou seja, a gente está falando de 27,5 para 11,33 de imposto. Exato. Então Legal. você fala, poxa, vale a pena. Não vale? Dependendo, vale. Uhum. É que tem faixas na pessoa física. Na pessoa jurídica, no presumido, não tem faixa. É Entendi. isso. Esse valor não altera, né? Isso. Ele pode alterar com o volume de faturamento? Pode alterar com o volume de faturamento. Você diz da pessoa jurídica? Jurídica. Ah, Se passa de um teto, aumenta a alíquota, né? Isso. E tem o adicional de imposto de renda também, que é de 10%. Né? Então, existe sim essa diferença que a gente pode... Mas, em linhas gerais, seria isso. Sim. Né? Essa diferença base. Então, dependendo da situação, montar uma PJ, para quem tem esse planejamento de ter vários imóveis para alugar, faz muito sentido. Então, essa é a primeira resposta que a gente pode dar. Do depende, a gente já está caminhando para um faz sentido. então, thumb rule, aquela regra de ouro. Se a pessoa quer investir bastante quantia em imóvel, vale mais a pena ter isso PJ. Em obviamente. tese, sim. Tá, legal. Tem lucro real para holding de imobiliária quando tem algum? Dá para optar. Faz sentido? Ou o lucro normalmente é maior do que o presumido? Porque no real, depende muito da tua margem, sabe? Se ela for estreita, Exato. vale a pena ser real, porque você tem que declarar tudo os custos, né? Isso, daí você tem dedutibilidade de coisas. Mas é difícil as pessoas escolherem. Muito, muito, muito difícil. As pessoas jurídicas que optarem daí pelo real. Tem dois complicadores. A Nora pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, mas primeiro, o controle seu tem que aumentar. Né? Muito. Porque você vai ter que controlar todas as despesas da sua holding e assim, tem coisa que não vai como despesa e tem coisa que vai, né? Que você consegue abater. E daí você vai ter também que se preocupar assim, em lançar coisas que às vezes você não ia lançar na holding. Talvez assim, você tirar um Prolabore lá, algumas coisas assim, sabe? Então Então tem que ser começa a mais complicar detalhista muito, né? no operacional, Você tem ali, que ter no um bom back-office. contador para te dar um suporte bem bacana. E também. fica muito mais cara a contabilidade, né? Quando faz Fica, lucro presumido. fica. O lucro real, desculpa. Com certeza. Presumido é o faturamento e acabou, né? Sim. Antes de fazer a pergunta da compra e venda, só queria voltar um passo e pedir para a Noro explicar o que é uma holding. Porque uma a ótima- gente está É falando... uma verdade. Tem vezes que a gente já vai falando, partiu né? Já do tá E a gente acostumado. esquece. Boa. Mas o que é uma holding, Noro? O que significa esse termo? Vamos pegar, eu gosto de fatiar. E no tributário, daí advogados, né? O pessoal curte falar inglês e eu acho que eu sou meio avessa, assim. Eu adoro inglês, mas quanto mais a gente facilitar a vida das pessoas que nos ouvem, melhor, né? Então, inclusive para os meus clientes. Holding é do verbo to hold, que é segurar. Então, segurar o quê? Várias empresas, várias atividades num lugar só. Então, ali a gente já começa a construir. Eu tenho um CNPJ que dentro dele agrega outros CNPJs com atividades únicas ou diversas atividades. Então, a gente pode brincar entre aspas, né? Com as atividades que são relacionadas a essa holding. Então, uma pessoa física, ela pode optar por abrir um CNPJ que agregue outros CNPJs dos quais eventualmente ela já seja sócia, para tirar ou colocar, não sei, uma casca a mais de quando acontece alguma coisa, não vai atingi-la diretamente, vai para a empresa. Mas assim, existem vários objetivos para se fazer uma holding. Então, para fins sucessórios, por exemplo, que muita gente faz, né? Vou organizar Sucessórios que você diz a estabelecer casa. regras para, às vezes, eu tenho um herdeiro que não tem uma capacidade administrativa muito adequada. Isso, E não eu consigo... só. Também, assim, tenho filhos e me preocupo com o futuro dos meus filhos. Não sei se vai casar bem, se vai casar mal. Quero proteger o patrimônio da família que eu demorei tanto para construir. Então, a gente consegue fazer esse arranjo num CNPJ e colocar cláusulas específicas lá no contrato social, que daí, né, a parte do societário, do contratual, ele regula bem, governança, para impedir que pessoas externas eventualmente
estraguem o que você demorou para construir. Então, essa é uma finalidade. Ou você pode realmente fazer um arranjo societário para facilitar a organização da sua vida. Então, até assim, se acontecer alguma coisa com a pessoa física, né? Se tiver uma pessoa jurídica e organizada da forma correta, fica mais fácil desdobrar aí da situação, né? Às vezes a herança e tudo mais fica mais, vamos dizer, mais organizada, né? Exatamente. Mas uma pergunta, eu sou absolutamente leigo nesse assunto. Para mim, quando vem o nome holding, eu subentendo-se várias empresas, vários CNPJs. Existe algum propósito de holding para, por exemplo, se eu vou comprar, sei lá, 3 apartamentos? Faz sentido? A partir de que ponto que faz sentido falar de uma holding assim? Depende muito do teu plano. Então, se você tem um plano sucessório, o número de empresas que estão embaixo desse guarda-chuva não depende disso, né? Uhum. Agora, num outro cenário, você quer organizar a tua vida porque você investe em vários segmentos, você é sócio de várias empresas ao mesmo tempo, só que você está ali na linha de frente, você é pessoa física na linha de frente. Você não quer isso. Uhum. Você quer que uma pessoa jurídica te represente lá dentro. Até para fins tributários, às vezes vale muito a pena. O que a gente tem aplicado bastante também, Gabriel? Assim, quando existe uma empresa que é dos fundadores, mas eles querem fazer com que os colaboradores ingressem nessa pessoa jurídica para vestir a camisa como sócios, ainda que com uma participação pequena, vale a pena, super a pena ter uma empresa operacional, por exemplo, um CNPJ, e uma acima, que é a controladora, uma holding controladora dos fundadores, para que, inclusive, possam fazer distribuição de lucro. Que é uma holding de participações, né? É o modelo de partnership, né? Exato. Legal. Então, assim, tem um monte de possibilidades. Né? Até é legal, assim, que confunde um pouco a cabeça, que a gente fala sempre de holding para imóvel. Mas no fim do dia, até ver se faz sentido, Noro, mas é uma administradora de bens, né? Exato. Que uma das possibilidades, né? É só que assim, daí a holding ela pode se desdobrar em várias outras coisas, mas no fundo, o que a gente estava conversando lá no começo, falando sobre organização patrimonial e tudo mais, é uma administradora de bens que pode ser uma holding também, né? A gente chama de holding pura essa. O objetivo dela nascer é administrar bem, próprio. Uhum. Mas nada impede que a holding tenha atividade própria também. Mas quanto mais atividade, maior a contabilidade. Então, para facilitar a vida, se você tem uma administradora de bens, ou ela só uma holding de participação societária, né, vamos falar assim de uma maneira mais técnica ainda, um pouquinho diferente. Então, ela existe para ser dona de outras empresas. Essa é a holding clássica. Se a gente fala disso, a atividade dela, ela praticamente é de comprar e vender e de distribuir lucro, ou receber lucro. Então, a gente limita também. Sabe o que muitos clientes me procuram para perguntar? Quando é um casal, por exemplo, e tem muitos filhos, né? Tem 2, 3, 4 filhos. E já quer se planejar, né, para uma possível, vamos dizer, a hora de passar a herança para os filhos, né? Existem vantagens também nesse sentido, Noro, ou só complica mais? Não existe, porque aí você já deixa a regra. E quando acontece o pior, né, a pessoa vem a faltar, né? Exatamente, inesperadamente, o patrimônio já está lá em cotas dessa empresa, né? Eu não tenho um apartamento, eu tenho uma cota dessa empresa e essa cota ela significa uma série de outras, ela compreende, abrange uma série de outros bens. Então, é muito mais fácil fazer essa sucessão quando existe essa cota, em vez de ter, sei lá, 3 imóveis, 4 carros. Sabe? Como é que a gente divide isso, né? Como é que faz? Fica mais difícil, não tem liquidez, enfim, é muito mais burocrático, muito mais difícil, dá muito mais trabalho. Isso tem alguma coisa a ver com family office? Ou nada a ver e eu estou misturando os termos, coisas totalmente diferentes? Porque para mim family office é uma família que às vezes tem muito dinheiro e obviamente vai às vezes fazer um investimento em várias coisas, vários setores, que daí tem um pouco a ver com o que a gente falou.
Tem a ver? Não. Tem, assim, a gente pode pegar, assim, uma family office que quer se organizar mediante a estruturação de holdings, assim, acho que tem uma ligação. É um instrumento que pode ser usado pode por um ser family office. utilizado para... Ok. Acho que pode fazer essa ligação. Até aprofundando um pouco no tema assim, tributário, mais uma vez, né? Falando um pouco das vantagens, que o Gabriel também tinha perguntado sobre compra e venda, né? Uhum. Quando, vamos dizer, geralmente, daí, veja se faz sentido, né? Geralmente, vale a pena a holding quando é um volume maior do que um. Né? Lógico, se for um imóvel muito grande, pode ser que vale a pena, né? Mas geralmente, pelo que eu estou pouco entendendo, assim, quando o volume é maior, é mais fácil de a conta fechar ou se fazer mais sentido, né? Uhum. E daí, geralmente, a gente lida com esse tipo de consumidor como investidor no mercado imobiliário. E se ele está procurando especular dentro do mercado, né? De comprar imóvel no lançamento, daí valoriza, vende, e faz isso repetidas vezes, né? Compra terreno, compra imóvel comercial, imóvel residencial, imóvel industrial, enfim. Faz sentido também, Noro? Ou daí começa a ficar... Muda o cenário, né? Muda o cenário. Você fala pessoa física para pessoa jurídica? Isso, tá. Então a gente vai passar aqui para um outro cenário, que é um pouco diferente mesmo. Para pessoa jurídica, para pessoa física, tá? Então vamos falar um pouquinho de pessoa física. Quando a pessoa física adquire um imóvel por um preço X e ela vai investir, então a ideia dela, o plano, lembra lá do começo da nossa conversa, né? Então o plano dela é comprar, vender e tal. A partir do momento que ela vende, ela já tem que ter na cabeça que ela não é empresa, então ela não vai pagar CSLL, não vai pagar PIS, não vai pagar COFINS, né? Mas ela vai pagar imposto de renda. Ninguém foge do imposto de renda, é isso. E em cima do que ela vai pagar imposto de renda? Lá na declaração de rendimentos dela anual, não. Aí a gente vai falar de ganho de capital. Então, esse é o ponto importante. Não está vinculado com a tua declaração de imposto de renda. É uma coisa que você tem que apurar ali, no momento que você faz a venda. E em cima do que a gente calcula esse ganho de capital? Em cima da diferença, se houver, entre aquilo que você gastou para comprar, então o custo de aquisição, com aquilo que você vai vender. Então, você vendeu por mais, ganhou 10. Em cima do 10, incide uma alíquota de imposto de renda. Que é bem alta, né? Que antes era só 15%. E a partir de 2017, mudou. Então, é de 15% até 22,5%. Então, até 5 milhões é 15%. Aí, depois tem as faixas. Então, assim, se você não tem um planejamento bacana, você pode entrar numa roubada gigante. E aí tem gente que tem um imóvel há muito tempo, que herdou do vô, que herdou do bisavô, e daí quer vender, não fez lá o ajuste, a pessoa acaba passando isso para uma pessoa jurídica porque acha que vai pagar menos e tinha uma isenção. Então, assim, para a pessoa física, a gente tem que pensar, essa pessoa tem vários imóveis, ou tem um imóvel só, está começando agora, é o imóvel onde ela mora. Que tipo de situação é? Porque para a pessoa física tem um monte de regra de isenção. Tem coisa bacana também de você vender e comprar outro, né? Isso. Vamos falar de umas regras permuta, assim. É isso? Vamos fazer umas, vamos falar assim de umas isenções bacanas que eu acho que ajuda bastante gente. Primeiro a gente está falando de compra e venda, de cessão, de promessa de cessão, de permuta. É um negócio bem amplo. Então, quando a gente pensa em ganho de capital, não é só compra e venda. É um monte de outras atitudes que a pessoa física pode ter com aquele imóvel que vai incidir o ganho de capital. Então, lembrar que é imediato, não é só ano que vem quando eu for declarar meu imposto de renda. Mas aí existem as regras de isenção. Então, essa que eu falei agora no começo, né? Se teu imóvel você adquiriu até 69, ai, Noro, isso nunca acontece. Acontece. Tem gente que tem fazenda do vô, do bisavô, do tataravô, sei lá de quem, que está na família e o cara vai vender. E aí vem o advogado, o contador fala, abre uma holding, porque... Não precisa, porque tem a isenção, você não paga ganho de capital. Ou seja, você não paga imposto. Não paga imposto de renda. Não paga. Pelo preço que vender. Não paga. Isso é ótimo. Olha paga. que dica, olha que dica. De 69, data de aquisição, tá? Tá no teu patrimônio. 69 a 88, tem umas regras de redução desse ganho de capital. Nesse período é menos do que hoje. Menos de 15, exato. Tá. Então é bom e é muito fácil, gente. É só entrar no site da Receita Federal,
Tem um programa, você coloca lá os parâmetros mínimos, o próprio programa te fornece quanto você vai pagar de ganho de capital. Não tem desculpa, sabe? E só para entender, se a pessoa passa isso para uma holding, atualiza o empreendimento. A partir de agora, ele vai estar numa compra, numa eventual venda, ele vai estar... Então, aí você passa pelo custo de aquisição, que é geralmente um valor lá de 1.900 bolinha, um valor super baixo. Passou para a tua holding, você vai pagar nada. Porque você está integralizando. Ou seja, ali. Isso vai virar lucro. A gente não está falando de TBI, tá? Isso vai virar lucro. Só que aí você vai vender da PJ para um terceiro. Vai vender por, sei lá, milhões. Pronto. Ferrou. Porque tudo é lucro. Isso, só que na PJ a gente tem regras, né? A atividade da PJ é imobiliária. Se sim, se não, isso tem interferência no tributário também. A gente pode falar disso daqui a pouco. Nem sei como é que tá o nosso tempo. Não, tá tranquilo, podemos aqui, falar. Tá? Não, mas super. Até isso é bem legal. É porque até quando tem essa integralização na holding e tem a venda, valor infinito. Não é bem ganho de capital, né? Que é oferido. É lucro presumido mesmo. Daí é a alíquota lá. Se a atividade dela é imobiliária, entra no operacional dela. É o mesmo racional. Qual a atividade da pessoa jurídica? Imobiliária. Então, ela vai ser tributada normalmente pelo presumido. Só que se não for imobiliária, é ganho de capital. Sim, entendi. É o mesmo racional. Então, eu pago pessoa física ganho de capital porque eu não sou uma empresa. Então, a regra é essa, acabou. Para a pessoa jurídica, a gente tem que olhar para a atividade dela. Se a atividade dela for imobiliária, operacional normal. Que daí seria lá compra e venda de bens próprios lá, que é alguma coisa assim. Aí, também administração de imóveis e tudo mais, né? Isso. Aí, olha a diferença, né? Se a gente fala de atividade própria da pessoa jurídica, a gente calcula a alíquota lá de todos os tributos federais que a gente falou em cima da operação. Se a gente fala em ganho de capital, lembrar que é a diferença entre o custo de aquisição, em regra, o custo de aquisição e o valor da tua venda. Então, a base de cálculo né? é diferente. E quando você fala custo de aquisição, é todos os custos de aquisição, né? Não só o custo vamos supor que eu compro de outra pessoa, não só o custo do imóvel, o custo da documentação, tudo isso incorre o custo de aquisição, né? Ou não? A gente consegue na contabilidade colocar, desde que você comprove com recibos, documentos, etc, alguns custos de aquisição entram também. Mas geralmente é pouco, né? Porque não faz muita diferença no final do dia, como diz o Evandro. Não faz. Então, assim, voltando um pouquinho, essa é a primeira regrinha. Qualquer terreno que você tem, terreno, tô falando aqui no geral, né? Qualquer imóvel que você tenha, você tem só um. Não importa se é urbano, se é rural, se é um terreno vazio, se é, sei lá, qualquer coisa. Você tem um, você não usou desse benefício nos últimos 5 anos, se você e ele vale até 440. Então, você vende até 440k, 440 mil, você vende esse terreno, esse imóvel, sei lá, você também é isento de pagamento do ganho de capital. Acabou. Se eu não usar... Eu só tenho um imóvel. Eu só tenho um imóvel no meu nome. Eu vendo esse meu imóvel até 440 mil. Eu não pago ganho de capital. Legal. Olha, legal. Às vezes vale a pena vender por mais 440 barato do que 460. Exatamente. Do cenário. Se você está nessa faixa, né? Exatamente. Caramba. Só que aí a gente só pode usar essa regra a cada 5 anos. Mas eu vendi um outro e não fui tributar, não importa. Ou fui tributar, não importa. Você só pode usar dessa regra a cada 5. Uma vez a cada 5 anos? A cada 5 anos. Então, não é para o investidor, não é muito a nossa pergunta, não é muito para o nosso público. Mas uma pergunta. Mas é uma isenção bacana de saber também. Eu... esqueci o que eu ia falar. Mas até voltando lá dentro da empresa, né? Quando a gente coloca lá vamos dizer, o caso que de estudo é pertinente ter uma administradora de bens ou uma holding, né? Qual que é mais ou menos a alíquota que se paga quando é operacional? Quando tem atividade imobiliária? Compra e venda? 6,93%, alguma coisa assim? Isso, é 5,93% sem o adicional do imposto de renda. O adicional é aqueles 10% lá, quando passa 220 anual. Então, assim, tem é complicado, é complexo o negócio, coisa, né? Mas assim, é 5,93 ou 6,73 com adicional. Tá, entendi. É isso.
para compra e venda. Vocês veem a diferença de aluguel para compra e venda, né? Porque a minha margem no aluguel é maior. Lembra do racional lá? Sim. A margem, que a presunção que a Receita tem de que eu vou lucrar é maior no aluguel do que na compra e venda. Então, por isso que tem essa diferença. A minha base do imposto de renda é muito menor, é 8 contra 32 lá. Nossa, então, essa é a diferença base. Assim. Então, por isso que, se você tem uma empresa, uma holding que seja, que tem essas duas atividades, no macro é atividade imobiliária, mas tem locação e compra e venda. Tem que segregar bem as atividades para não dar problema na contabilidade, né? Sim. E daí, assim, até quando começa a aumentar muito a complexidade, pode ser indicado até ter duas empresas, né? Isso, uma para cada fim, né? Isso. E daí, olha como faz a diferença. A gente tem 2 CNPJs embaixo, que são operacionais, e uma holding controladora dessas duas operacionais. Porque organiza a casa. Faz todo sentido. E tem outro detalhe que é importante também, que daí se você tiver filho, você pode colocar ele só lá da holding lá de cima. Não precisa colocar em todas, né? Para facilitar também toda a gestão e tudo, mas já vai organizando também o seu patrimônio familiar. Exatamente. Né? Isso é muito legal. Um universo que, assim, corretor de imóveis que tiver preparado para responder algumas perguntas, não precisa saber, lógico, não é a função do corretor talvez ser especialista nisso, né? Mas ele souber dar algumas orientações, algumas dicas, vai converter mais venda. Ou acender essa luz, né? Sim. Só de ele acender essa luz. Cara, você já consultou um advogado para você saber se vale a pena nesse caso? Tal. Você já tem algum imóvel? Talvez seja legal. Olha, você está chegando agora. Como que você pensa, né? Você pensa em comprar e vender, ser investidor profissional mesmo? Ou se é o primeiro imóvel que você está comprando, é o teu investimento primeiro aqui? Vamos dar uma olhada aqui, porque tem umas isenções. Às vezes não compensa você fazer agora ou vender por tal valor. Dá para... Outra isenção também, só essa que eu acho que é bem legal o pessoal saber, é assim, você tem um imóvel residencial, daí a gente já reduziu um pouco, tá? Pode ser urbano, pode ser rural, mas é residencial. Aí você vai vender esse teu imóvel residencial para comprar outro residencial. Num prazo de 180, que é aquela que você mencionou. Nossa, isso é muito legal. Que é? Então, assim, tem um prazo de 180 dias que se você vender e comprar outro... Você vende o seu residencial aqui no Brasil... Brasil, tá? Porque a gente está falando para pessoas que vão investir fora, né? Tá. Não, a gente está falando agora só para os que tem aqui. Então, você tem um imóvel residencial aqui, você vai comprar outro residencial aqui. Se você usa isso em 180 dias, esse dinheiro, para fazer essa transação, você não paga ganho de capital. Olha, que legal. Isso é muito massa, porque... Excelente. Então, isso é uma dica de ouro para corretor. Não, porque isso é uma dica de ouro para os nossos corretores. Sabe por quê? Porque o ticket é baixo. Sim. Então, eu tenho certeza que vão ter muitos futuros investidores de imóveis que vão começar no nosso Bigard. Olha lá, nos nossos empreendimentos. Então, isso é de muita valia. Sim, e assim, quando, vamos supor, vamos pegar um cenário que a pessoa já tem um imóvel mais antigo e quer ter o ganho de capital, né? Só que não quer pagar o imposto de renda, então ele já está planejando comprar outra coisa ou investir, enfim. Esse insight pode fazer ele deixar de pagar um puta de um tributo, 15% ou mais, dependendo do valor. No mínimo 15%. Né? Então, imagina o seguinte, ele vai ter lá um ganho de capital de 200 mil e ia pagar então 30 mil lá de imposto, talvez, né? Ou mais. E daí ele pode comprar um apartamento e não paga nada. Então, comprar um apartamento da Bravo lá e não paga nada. Isso aí. E ainda pode acontecer, isso no caso se ele já tem um imóvel. Agora, se ele vai comprar agora, por exemplo, o Bigard nosso. Aí ficou pronto, ele quer vender e quer entrar em outro lançamento. E isso também funciona. Para imóvel na planta também funciona, né? Funciona. Super funciona. E essa regra... O que não funciona é assim, terreno liso. Meu residencial para comprar um terreno, não tem planta, não dá. Tá. Tem alguns detalhezinhos. Não dá para construção também. Para construção, depende. Saiu recente até. Para imóvel que você vai adquirir, mas saiu recente uma portaria da Receita falando o seguinte: se o imóvel, você já tinha esse imóvel e estava financiado, você usar esse dinheiro dessa tua venda para quitar,
vale também. Antes não valia. Entendi. Essa é de ouro mesmo, assim, acabou de sair. Faz Ah, pouquíssimos que massa. meses. É. Legal. Então essa dá também. E a prestação também dá. Só que tem que ser assim, prestação, o que você receber nesse prazo de 180. Esse prazo de 180 é de ouro também. A gente está falando de ouro aqui, né? Mas 180, o que você receber nesse prazo, sabe? Entendi. Aí você consegue alocar. Muito Legal que às vezes a pessoa tá com uma venda certa, às vezes o comprador não tem tanta pressa, então ele consegue às vezes postergar um pouco essa venda para ele já ir adiantando negociação, decidindo o que ele vai comprar para poder usar esse prazo, né? Isso. Ah, é muito bom, hein? Excelente. Inclusive, foi uma situação que a gente usou recentemente numa venda nossa, que a pessoa vendeu um imóvel mais antigo, e ia dar um ganho de capital muito grande, porque tinha sido de permuta, herança do vô, e veio o apartamento a 65 mil. Né? E vendeu a 600 e poucos mil. Então, imagina, o ganho de capital ali foi de mais de 500 mil. 15% disso, né? É muito dinheiro. Às vezes inviabiliza a operação. Sim. A pessoa desiste. Ou às vezes a pessoa faz, não sabe, nem lembra. Daí vem boleto. E daí vem o. Nossa. Aí o contador fala assim, então. Às vezes nem terminou de receber ainda e já tem que pagar 75 mil de imposto. Isso. Daí vai ouvir o nosso podcast e vai ficar com raiva do contador, nunca mais vai voltar no contador. E assim, daí o que a pessoa fez? Ela comprou 2 estúdios e fez 2 compra e venda lá, e conseguiu justificar para não pagar o ganho de capital. Né? É que, na verdade, em tese, ela vai pagar, né? Depois, se ela vender esses outros. Sim, né? Mas daí já muda a conta também, né? Porque conta. vem a conta daí pro valor do estúdio. Não é mais 65 mil para 600 mil. Da tua aquisição. Vai É ser que já de 300 é maior. para 350, enfim. Isso, exatamente. Então é muito interessante essa sacada. E isso é muito importante o corretor ter na ponta da língua, né? Você não tem imóvel velho aí? Não quer vender? A gente já consegue colocar aqui e não vai dar tributo excedente aqui. Eu acho que esse podcast é super informativo. Assim, a gente pode até transformar isso numa cartilha, eventualmente. Com essas... Isso tem lá no Perguntão da Receita Federal, tá? Se vocês tiverem a curiosidade, tá tudo lá. Mas é mais chato, aqui é mais legal. Lá tem que ler muita coisa minha. Aqui eu acho que é mais legal. Dá pra a gente está tentando facilitar a vida do pessoal. Isso, exatamente. Então, esses são as regras de isenção que são as mais comuns. E eu acho que as que o corretor tem que ter, pelo menos, saber que existem na hora de poder orientar uma compra, né? E daí a gente começou o papo falando de vale a pena fazer uma hold, uma administradora de bens e tudo mais, e agora a gente está falando de... Às vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes não, né? Depende, né? Isso. Porque daí você passa para a pessoa jurídica, e aí a pessoa jurídica vai vender por um preço muito maior, paga uma paulada de tributação. Sim. Acho que assim, até uma coisa que eu acabei notando enquanto a gente estava conversando, acho que tem pouca gente... Talvez, tá? Eu demorei muito para entender a diferenciação entre a pessoa física e a jurídica, né? Porque a pessoa acha, né? Eu sou sócio da pessoa jurídica, é quase a mesma coisa, né? Conta mistura ali, tá tudo certo. e assim, demora para entender que realmente são 2 pessoas diferentes, assim, para receita e para muitas outras coisas. Então, vai ter que ter, por exemplo, criar uma holding, você tem que ter uma conta no banco própria, né? O dinheiro tem que ser totalmente apartado. Quando for fazer retirada ou for fazer aplicações, né? Algum aumento de capital e tudo mais, isso tudo tem que ser registrado. Então, a complexidade aumenta também, né? Tem que ter uma boa sensibilidade de administração de empresa para gerir um negócio desse. Senão, vai criar uma camada de organização que vai desorganizar, na verdade. Então, tudo isso também é importante, lógico, o corretor saber que não é só falar assim, cliente, faça uma holding. Não é bem simples, não é tão simples assim. Às vezes também pelas condições organizacionais da pessoa mesmo, fica isso cada vez mais difícil, né? Porque isso, com certeza, o advogado vai conseguir instruir de ponta a ponta como fazer e como chegar no resultado. Só que a operação do dia a dia é a pessoa no aplicativo do banco, é a pessoa fazendo alguma transação, né? É a pessoa colocando o nome da esposa, achando que está fazendo vantagem, e nem sempre está. Então, acontecem essas coisas o tempo todo. Então, é importante também dar esse nível de consciência, né? Que não é só
Faz uma PJ que resolveu seus problemas. Na verdade, uma PJ vai te ajudar a organizar, se você for suficientemente organizado e entender as diferenças, né? Eu tenho essa conta aqui, beleza. Então, essa conta da PJ, ela vai só pagar contas da PJ. Né? Essa conta da pessoa física, ela só vai pagar contas da pessoa física. Quando tiver transações, eu tenho que informar meu contador. Né? Fiz uma retirada, tá aqui, tirei tanto. Então, tudo isso exige uma organização mais aguçada. E daí, isso tudo, no final do dia, é muito positivo, dependendo do cenário, sim. Mas pode ser uma dor de cabeça tremenda, né? Dependendo do cenário também. Às vezes a pessoa vai lá e fala assim, então eu já vou colocar todos os filhos aqui e tudo mais, vou ficar com pouca porcentagem, daí tudo que vai fazer precisa de autorização também, precisa assinar todo mundo e tal. Daqui a pouco o filho não está mais morando na mesma cidade, cresceu, casou, está com outros interesses. E daí começa a complicar cada vez mais, né? Que era para facilitar, só piora. Então, tem esse lado organizacional também muito importante, além do tributário, né, Noro? Eu acho que Com certeza. São ferramentas. É aquilo, você vai usar o teu alicate para quê? Ele está lá. Você tem que amolar, você tem que guardar, não pode enferrujar, você não vai usar para situações que não sejam para um alicate, entendeu? É uma boa ferramenta? É. Mas tem que ter uma dedicação em cima lá da tua ferramenta, da tua caixinha de ferramenta. Às vezes vai aplicar, às vezes não vai aplicar, às vezes dá para usar, às vezes não dá. Então, essa organização, inclusive essa de, poxa, eu preciso de assinatura, isso tudo é governança. Isso tudo é contrato social, isso tudo é documentos parasociais também, acordo de sócio, acordo de acionista, se for mais são regras que estabelecidas definem a vida e a paz de espírito dos sócios ou o inferno dos sócios, o inferno astral, né? Isso é uma coisa que vocês precisam considerar muito quando vocês vão fazer uma avaliação, né, do que é melhor. Porque se a pessoa chegar para você e falar assim, olha, Gabriel, você quer uma tristeza na vida quando chega o cliente e fala assim, mas é só um contrato social. Mas é só um acordo de... Você não tem na gaveta aí, tira... Complicado. Você fala, poxa, vamos conversar, eu quero entender como é que você pensa, qual que é a realidade do teu sócio, é teu filho, não é? Quantos anos ele tem, ele vai embora, ele vai, né? Uhum. Tem certificado de... Não tem. Gente, atendi faz pouco tempo. A pessoa foi embora e lá ela não conseguia fazer certificação digital. Sabe, são coisas bobas, mas que dão um trabalho no dia a dia. Então, tudo isso a gente tem que, na entrevista, conversar com o cliente e fazer um documento bonito, né? Então, não dá para falar, é só um contrato social, é só É claro que tem advogado, né, que tem um contrato social lá na gaveta, que com certeza vai dar um monte de pau lá na frente, né? Ou não vai ser o mais adequado, né? Mas vocês, é muito importante considerar, porque eu tenho certeza que tem muita gente que não tem organização, mesmo que seja a melhor opção, criar uma holding patrimonial, né? Para isso, né? E talvez a melhor sugestão seja não crie, ou não faça isso. Se você não quer dor de cabeça de ter que lembrar de lançar uma coisa, se você não é organizado, talvez essa seja a melhor resposta, consulta, né? Até assim, uma coisa meio besta assim, para dar um contexto para o pessoal que tá ouvindo. Muitas vezes, né, a gente tem boletos a pagar. E daí, geralmente o boleto ele tem um monte de informação lá. Quem que é o sacador, quem é o pagador e tudo mais. Daí vem lá um boleto para você, Gabriel Gratival, lá. Só que você vai lá e paga pela sua holding. Você não podia fazer isso. Uhum. Sabe? Você teria que pedir um boleto para sua holding se você quisesse pagar pela sua holding, né? Então, esse tipo de coisa, assim... A contabilidade não fecha. E daí no final do dia você está arrumando problema para sua cabeça se você não for levar isso direito, sabe? Então, tem muito esse jogo também, né? Depende se cada cenário faz sentido e também depende de quem vai aplicar isso, se vai realmente ajudar a vida da pessoa ou se vai atrapalhar, sabe? Outro dia um investidor nosso me ligou e perguntou a minha opinião. Falei assim, você é empresário, né? Como que são as suas organizações na sua empresa? Você divide tudo certinho e tal, tudo mais? Ele falou assim, sim, divido, lá é bem certinho, a gente faz a retirar, tudo mais e tal, a contabilidade é bem organizada. Falei, então, é a mesma coisa que você vai ter que fazer, né? Só que para administrar seus bens. Então, você está preparado para ter esse nível de organização também? De discernimento, né? Na sua... Porque é uma outra empresa.
A diferença é o objeto fim dela, né? Então, no caso, as empresas que esse empresário tem fazem uma coisa lá, agora ele vai ter uma empresa que vai gerir os imóveis. Isso, exatamente. É exatamente a mesma coisa. Então, você está virando um empresário, né? Só que dos seus bens. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Essa maturidade daí empresarial ou de governança, como a Nora falou. Isso mesmo. Então é bastante coisa aí, é muita coisa interessante. Até, Nora, tinha um monte de coisa legal pra gente falar aqui. Acho que a gente vai ter que marcar mais um. Já fica o convite. Eu vou gostar muito. Realmente, sempre quando vai chegar no final do tempo, né? A gente fica meio triste porque eu não tenho tanta coisa aqui para perguntar, mas vai ficar tarde, né? Claro. Só que eu queria te pedir para, se você puder dar um recado, o que você achou legal aqui que a gente levantou de insight hoje, o que você acha legal falar para os nossos ouvintes acerca aí dessa questão de organização, de tributos e tudo mais, sabe? Bom, vou dar um recado aqui especial. Eu acho que o mais importante é você que está nos ouvindo entender qual é o objetivo, né? A gente planeja tanto a vida para tantas coisas, então para o patrimônio é super importante e é legal também a gente contar com a ajuda de contador e de advogado. Nós não estamos aqui, eu estou falando até como colega de contadores, para só apagar incêndio. Na verdade, o que a gente mais gosta de fazer é ajudar a estruturar. Então, contem com esses profissionais e tenham-os como parceiros mesmo, né? Para explicar quais são os planos, para identificar os riscos e poder fazer um bom planejamento para pagar menos tributo. Gente, está tudo tão caro. Para que pagar mais? A gente não está falando para fugir não, vamos pagar só o que a gente precisa pagar. Vamos planejar, fazer um negócio direito, né? E dá para fazer. As regras estão aí. Estamos aqui para ajudar também. Eu acho que tem bastante assunto para a gente conversar. Realmente voou o tempo. Adorei participar. E eu espero que eu tenha sido claro o suficiente, tenha dado dicas valiosas para o pessoal aí. Estou à disposição. Ô, Nora, até aproveitando, vocês têm um podcast também da Moreira Temos, mas Suzuki, olha, né? tá meio adormecido aquilo lá, porque a gente está em obra, né? Ah, legal. Daqui a pouco vamos estar de casa nova. Aí o nosso Ligando os Pontos chama. Eu vou fazer um merchan aqui também. Fica à vontade, eu ia pedir isso mesmo. Joia, tá lá no Spotify. A gente não tem vídeo, só áudio. Chama Ligando os Pontos e a gente trata de alguns assuntos vinculados ao tributário e ao societário lá. Inclusive, a gente tem um específico dessa de imobiliário também, mas bem mais enxuto, porque o nosso geralmente dura lá 20 minutos. Aqui foi muito mais profundo e abrangente, exatamente. Legal. Então, fica o convite também para o pessoal que não conseguiu tirar todas as dúvidas nesse podcast. Tem lá o Ligando os Pontos da Nora e do Vicente, que eles falam também sobre o tema. E claro que a Nora também falou do site da Receita, como é que é o nome? Da Receita Federal, do ganho de capital? Não, do lugar que o pessoal pode ler lá. Se você coloca no Google Perguntão Imposto de Renda, vai ter um monte de informação bacana lá. Não tanto quanto aqui, mas lá tem também. Aí, ó. E tem muito lugar para procurar informação para conseguir melhorar os conhecimentos e propor para o seu cliente. Lembrando que a gente já falou bastante sobre isso, corretor de imóveis não vende imóvel, ele presta um serviço, né? E prestar esse serviço cada vez com mais qualidade e que as pessoas fiquem comprando imóveis junto com você, cada vez mais satisfeitas. Né, Gabriel? Quer dar o recado aí também, pessoal, seguir a gente, compartilhar? Com certeza. Pessoal, então, se você aprendeu alguma coisa nesse podcast, se você lembrou de alguém que deveria ter ouvido, manda esse link para o pessoal, compartilha, curte, ativa as notificações e comenta aqui embaixo o que você gostaria que a gente trouxesse de assunto, quem que você gostaria que a gente trouxesse para o podcast. E acho que é isso, né? É isso aí. E vamos agora, já saindo daqui, já marcar uma data com a Nora para falar de outras coisas que a gente tem muita coisa aqui já. Vamos lá. Mas muito obrigado, pessoal. Acompanha aí que tem muito conteúdo bom por vir. Valeu.